Fala galera do YouTube, eu queria pedir desculpa porque eu esqueci da live ontem, acabei comendo um bolozinho com minha esposa aqui assistindo um filme e quem disse que eu lembrei da live foi lembrar de madrugada. Então eu tô fazendo um vídeo aqui de domingo de manhã cedinho para tentar soltar esse vídeo o mais rápido possível aí, tá? Toda vez que a gente trabalha com anjos, demônio, apocalipse, todas essas séries polêmicas e tal, eu sempre tenho problema. Isso porque, como você sabe, né, o reino das trevas não quer que a gente fale sobre Jesus, sobre o reino da luz. Então, todos esses vídeos eu sempre tive de problema por causa disso. Mas vamos lá, rompendo em fé. Vou começar com oração para Deus libertar, né, o ambiente bem tranquilamente, tá bom? Vamos orar então? Papai do céu, muito obrigado por este vídeo, por essa mensagem que vai ser pregada, porque ela não é minha, ela é do Senhor. Muito obrigado pelas pessoas que conhecerão mais da dimensão espiritual. Muito obrigado pela tua fidelidade todos os dias, não tem deixado nada faltar, nem o pão, nem o alimento. Tira, ó Deus, a presença de Satanás desse meio. Liberta-nos, Deus, desse opressor e venha, ó Deus, estar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Pessoal, eu estou gravando a live hoje, dia 1º/10, tá? Porque não deu para gravar ontem, eu vou tentar soltar hoje, vou fazer o possível para editar esse vídeo. Agora eu só não sei se vai ter um episódio ou dois, é bem provável que tenha dois, tá? Vou tentar juntar, vamos lá. Anjos e demônios, o que é dimensão espiritual, tá bom? Vamos lá, Anjos e Demônios, parte 1, eu não sei quantos vídeos vão ser, tá? Então, eu nem sei se esse vídeo vai ser só um só, mas vamos lá. O que é dimensão espiritual? Você sabe o que é dimensão espiritual? Muito das coisas que acontecem na nossa vida é decidida antes no reino espiritual. Você não sabia disso, né? Sabe aquela luta que você teve com uma determinada doença? Foi decidido antes na dimensão espiritual, tá? Se você ler o livro de Jó, né, você vai entender claramente o que eu estou falando aqui. Tudo que o Satanás faz em nossa vida, ele depende de permissão de Deus. Ah, você não sabia disso, né? Você achava que Satanás podia fazer o que quiser sem permissão de Deus? Negativo. É Deus que permite todas as coisas, tá? Agora, por que ele permite? Deus tem os propósitos dele. No caso de Jó especificamente, a gente entende que Jó aprendeu, né, uma grande lição, que Deus ele é todo poderoso. Satanás aprendeu a lição dele que existem pessoas fiéis na terra ao Senhor, tá? E Deus conseguiu mostrar uma bela história de superação. Então tudo tinha um propósito. E outros propósitos que a gente nem sabe, tá? Mas que Deus tem o seu propósito, Ele tem. Então o que é dimensão espiritual? Vamos lá, né? Para quem não me conhece, eu sou o CP do canal Música Gospel. Vamos então entender essa maravilhosa dimensão espiritual. Vamos lá. Não se assuste. O diabo não quer que você ouva essa mensagem. Então, escute com calma, ore antes, tá? Pode ser difícil porque o diabo ele não quer que você escute essa mensagem, tá? Porque aqui eu vou trazer revelações de coisas ocultas que ele não quer que você ministre. Eu já tô sentindo aqui, ó, pigarro na minha garganta, tava tudo normal. Ele tenta, né, atrapalhar de todas as formas, mas ele está repreendido em nome de Jesus, ele não se aproxima aqui. O diabo ele fica ao nosso derredor, ele não tem poder sobre nossas vidas. Deus veio para morrer por nossos pecados e nos libertar de todo o mal, e ele não aguenta o nome de Jesus. Então o diabo ele não quer, então ore antes de assistir esse vídeo, tá bom, pessoal? Segunda coisa, temas que eu vou falar aqui são temas polêmicos, né? Tem múltiplas teorias. Talvez a teoria que você acreditava não esteja nessa. Mas isso não é motivo de ficar com raiva do irmão, ficar com raiva do CP. Isso aqui é um conhecimento. Todo conhecimento ele vem para agregar. Talvez você não concorde com tudo que eu vou falar, mas pode ser que muitas coisas do que eu vou falar vai te agregar conhecimento, tá? Então, antes de brigar com o irmão por causa de escatologia, brigar por causa de anjos e demônios, brigar por outros temas polêmicos, ore pela vida do irmão, tá? Porque poucos são as pessoas que têm coragem de trabalhar nesse termo. Toda autoridade, ela vem de Deus. Então, tudo que é feito na terra e fora da terra, na dimensão espiritual, ela vem de Deus. Então, coloque a sua vida no altar do Senhor.
Entregue a sua vida a Ele e Ele mostrará os caminhos que Ele revelará segundo o coração dele para você. Então entregue a sua vida no Senhor, tá? Então toda autoridade vem de Deus. Autoridade para expulsar demônio, autoridade para curar, autoridade para cuidar da sua vida, te guiar, é Ele que está no controle de todas as coisas. Nós somos apenas servos do Senhor. Amém, pessoal? Depois dessa introduçãozinha, a Bíblia diz: e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Então, o que nós temos aqui? Que antes da criação não existia nada, né? Existia um abismo, eterno abismo, infinito abismo. E a face do Senhor habitava sobre as trevas do abismo, tá? Eu acredito que esse texto refere à terra e, né, aos céus, que a gente vai falar, que não é mais de um céu, né? Mas ele não se revela a morada de Deus, que a gente chama de trono de Deus, tá? Então esse texto que eu mostrei aqui para vocês, vou mostrar de novo. E havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você vê por que tem essa palavra águas? É porque não havia chovido. Então, dentro dessa face do abismo, ao redor do abismo, havia uma nuvem de água, tá? A gente vai entender isso lá em Gênesis, quando Deus mandou a chuva, né? Que nunca tinha acontecido chuva, tá? E essa chuva acontece lá na época de Noé, né? Que quase inunda toda a terra. Mas isso é um assunto para outra hora. Mas o que acontece é que não tinha nada, só tinha uma grande escuridão no abismo e Deus pairava sobre essa escuridão. E ele estava começando a criação. Só existia o céu, que é a morada dele. Então, a morada de Deus já existia, tá? E existia Deus, mas não existia mais nada além disso, tá? Está em Gênesis 1:2. Bom, agora vamos entender o que é abismo e o que é o universo. Tá vendo esse pontinho aqui que parece mais uma bolinha de gude? É nesse pontinho aqui, nesse nada, nesse medíocre nada chamado Terra. Nossa, a pessoa está chamando a Terra de medíocre, é o nosso lar. É para você ver o tamanho que nós somos. É nesse pequeno botão, essa pequena bolinha de gude chamada Terra, que tem aquele médico arrogante, né? Que não gosta dos pacientes, aquele advogado medíocre, aquele juiz que se acha Deus. Tá tudo aqui, ó, nessa bolinha aqui, tá? Aquela pessoa poderosa que quer mais poder, aquela pessoa que é pobre, aquela pessoa que é rica, aquela pessoa que é negra, branca, né? Todas as raças, todos os gêneros, todo mundo está nessa bolinha miudinha chamada Terra. A Terra, ela habita um universo que a ciência não sabe se é infinito ou não, tá? Esse universo, ele está em uma dimensão, né? Uma determinada dimensão, que nós também não conhecemos exatamente qual que é. E ao redor dessa dimensão existe o abismo, que é aquele lugar onde Deus estava, né, pairando pelo abismo, tá? Esse abismo tem vários nomes, ele tem prisão, espaço, inferno, a gente vai falar mais disso na série de escatologia que vai chegar, tá? Mas o abismo, né, é um lugar escuro, sem vida, onde Deus pairava. E é ali que Deus começou a criar a vida. E fora do abismo tem uma outra dimensão. E outro detalhe importante dizer, eu não vou dizer para você que o abismo está na mesma dimensão do universo. Provavelmente não, eles estão em dimensões diferentes. Eu só quero que você observe o tamanho. Se isso aqui é infinito, isso aqui é infinitamente maior do que o universo, tá? E o homem arrogante está aqui, na bolinha azul. Olha o tamanho do que nós somos. Nós não somos nada, pessoal. Nada diante do poder de Deus. E depois do abismo nós temos a dimensão espiritual, que é uma dimensão infinita. Infinita e infinitamente maior do que o abismo. O abismo é uma região da dimensão espiritual. É só algum ponto da dimensão espiritual. E sabe onde que Deus está? Deus está no seu trono controlando tudo isso aqui. Ó. Isso tudo que vocês estão vendo está na mão de Deus.
E aí eu fico muito magoado quando cientistas, né, que estão nessa bolinha de gude, que se acham alguma coisa, eles não acreditam que existe um Deus. É esse Deus que controla tudo isso. Cara, só de pensar dá uma dor de cabeça. Imagina, o universo não tem fim, ele é infinito. Existe uma outra dimensão muito maior que o universo, que é o abismo. E existe uma outra dimensão muito maior que o abismo, que é a dimensão espiritual, onde o abismo fica, uma região da dimensão espiritual. E Deus tem isso aí nas suas mãos. Todos os seres menores que existem, até todos os seres maiores que existem dentro da Terra, até o espaço, até o universo, tudo na mão de Deus, tá? E é por isso que magoa muito Deus quando as pessoas falam que ele não existe. Magoa muito ele, tá? E eu queria falar sobre essa dimensão. Sabe, todos nós, desde o mais arrogante ao mais simples, moramos nessa bolinha de gude aqui, ó, chamada Terra, que não é nada diante do infinito, tá bom? Vamos continuar um pouquinho, pessoal. Falar agora desse versículo que está em Neemias 9:6, que você já conhece. Só tu és, ó Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e o que neles existe. Tudo deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Esse versículo é maravilhoso porque ele fala aqui, ó, tu, Senhor, fizeste céus, porque é mais de um, os mais altos céus, que ele está se referindo aos altos céus, seria aí paraíso, daqui a pouco eu falo, e a morada de Deus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nele existe, os mares e tudo que nele existe, tudo deste a vida, todos os seres, os exércitos dos céus te adoram. Então foi Deus que fez todas as coisas, como a própria Bíblia está dizendo. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que fez tudo, tudo partiu da mão de Deus. Era uma coisa que não existia e pela palavra de Deus veio a existir. Então as coisas vieram a existir pela vontade de Deus. Você tem noção do tamanho do poder desse? Você tem noção do tamanho do como o seu Deus e o meu Deus é poderoso? E é importante a gente entender isso. Bem, continuando, pessoal, vou começar pela primeira polêmica. A ordem da criação, tá? Existem as pessoas que creem que primeiro foi criado a terra, depois se criou o céu e depois se criou os anjos, tá? Então, existem alguns grupos de estudiosos que não sei se está certo ou está errado, eles creem nessa ordem, que Deus criou os céus e a terra e depois que criou os anjos, tá? Existem esse grupo. É muito pequeno, mas existe, tá? Existe o segundo grupo que crê que Deus criou os céus e os anjos antes da terra, tá? Então, Deus criou os céus e os anjos antes da terra. Eu já creio na terceira opção, que diz que Deus criou, né, o céu. O céu, quando eu falo, é morada de Deus, porque nós temos mais de um céu. E aí depois Deus criou os anjos e depois Deus criou a terra e o céu, a atmosfera. Não é o céu morada de Deus. Deus criou a terra e o céu, a atmosfera, tá? A gente vai falar sobre isso. Então, para mim, a ordem correta é essa. Tu tem certeza? Não, eu acredito que seja isso. Na escatologia, na dimensão espiritual e em anjos e demônios, a gente não pode ter certeza de nada. A gente tem certeza do que a Bíblia diz. Ah, CP, mas tem argumentos para isso? Tem argumento para as duas teorias, tanto a número 2 como a número 3. E eu quero mostrar para vocês esses argumentos. Vamos lá. Junto com a terra. Então, esse versículo aqui a galera pega para dizer que Deus criou, né, os céus e a terra juntos, tá? E aí a Bíblia diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Em Gênesis 1:1. Tá aí, PCP.
Aí, ó, aqui a Bíblia está falando que foi criado junto. Os céus e a terra foram criados junto. E aí, como que tu sai dessa? Como que tu escapole dessa? Como que tu responde isso? Você disse que o céu foi criado primeiro? Então, presta atenção. Eu estou falando que a terra e alguns céus foram criados juntos. Por isso que a Bíblia diz os céus. Então, a terra e alguns céus foram criados juntos. Beleza, sem problema. Céu, morada de Deus, desde o início, desde a eternidade, existia a morada de Deus. Então não confunda a morada de Deus, o trono de Deus, com céus, porque os céus são vários e Deus criou sim alguns desses céus junto com a terra, tá? É isso aí a resposta. Agora, vou mostrar um versículo que apoia a minha versão, que vai mostrar para vocês que Deus sempre existiu, tá? E que os céus, ele foi criado por Deus para habitação dos anjos e de Deus. E mostra também, nesse versículo, que depois que foi criado a terra, tá? Então vamos entender esse versículo aqui para mostrar para vocês. Céus antes da terra? Sim, ó. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei ao meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado será ao mais profundo do abismo. Gênesis 1:1. Esse texto aqui, ele é perfeito porque ele tem toda a história. Primeira coisa que aconteceu. Aqui está falando de um anjo que ele se sentia poderoso, né? Ele se sentia o tal, né? E ele achava que ele era como Deus. Então, o céu, ele ficou, né, manchado pelo pecado de Satanás, porque Satanás, ele queria ser como Deus e ele ousou a desafiar Deus. Então, vocês estão percebendo que ele está contando uma história aqui antes da Terra, porque essa história não é de um dia para o outro, parece que levou muito tempo. Quando você começa a estudar isso aqui, dá a entender que foram anos e anos, talvez até milhares de anos, para que Satanás se desviasse do reino de Deus e caísse, tá? Então aqui ele está contando essa história e está falando que Satanás ele vai ser jogado no profundo do abismo. A primeira coisa muito importante que você tem que entender esse versículo é que Satanás não foi lançado no inferno, tá? Porque ele vai ser lançado no inferno no futuro. Ele foi lançado no abismo. A gente vai entender daqui a pouquinho o que é abismo e o que é dimensão espiritual. Eu já expliquei mais ou menos para vocês. E não poderia deixar de destacar como caíste desde o céu. Então, aí o céu, ele colocou no singular, porque aqui ele está falando do céu onde Deus habita com seus anjos, ok? A morada de Deus. Então, aqui ele já colocou no singular, tá? O outro ele tinha colocado no plural, os céus, tá? Agora vamos entender como é que funciona isso aqui. Existe pelo menos 4 tipos de céus. CP eu achava que era só um. Não, é 4 tipos pelo menos. E existem gente que acredita que tem mais. Nós temos o primeiro céu, que é a atmosfera, que é citado na Bíblia. E até a ave dos céus e foram extintas da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então, essas aves dos céus se refere ao céu, atmosfera, esse céu azul que a gente olha, que a gente vê, esse céu que está acima da nossa cabeça, esse céu terreno. Não é o céu morada de Deus, é o céu que a gente vê, o azul do céu. Existe o segundo céu, que é o firmamento, ou espaço sideral. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para que haver separação entre dia e noite. Por que ele colocou céus aqui? Porque são 2, o atmosfera, que é o azul que a gente vê, e o universo, que é aquele
preto, aquele vazio, né? Que é a dimensão sideral, o espaço. Então você pode ver que há uma divisão entre a Terra, né? Tipo a atmosfera, e a parte a parte de cima, que é o universo, a parte escura, né? Vamos dizer assim. Então, essas dimensões são separadas, por isso que a Bíblia diz sobre isso, tá? Então, vocês já viram dois céus. O primeiro céu, a atmosfera, o segundo é o espaço, onde as naves espaciais estão, onde os satélites estão, tá? Então, eu já falei para vocês. O terceiro céu é a habitação de Deus, a casa de Deus, onde está o trono de Deus. O Senhor está no seu santo templo, no trono do Senhor está nos céus. Isso quer dizer que essa habitação de Deus, essa morada de Deus, o trono de Deus foi o primeiro céu a existir. Ele nunca foi criado, ele sempre existiu junto com Deus. Então Deus sempre esteve no seu trono, tá? E ele sempre existiu. E a partir desse céu foi criado os outros, né? E nós temos o quarto céu, que é o paraíso. E disse Jesus, Senhor, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Peraí. Você está dizendo que o paraíso não fica no céu? Não fica no céu. O paraíso, né? O reino dos mortos, Hades, como queira chamar, eles ficam em num outro local, não se sabe se é uma outra dimensão, mas não é no céu. Eles ficam separados, tá? Então, é por isso que quando o bom ladrão perguntou para Jesus, né? Lembre-se de mim quando estiver no paraíso, né? Jesus falou com ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não falou céu, paraíso. Porque somente os seres celestiais têm acesso ao céu. Deus, Jesus, anjos, tá? Até mesmo Satanás tem acesso ao céu. O que é isso? Lê lá Jó. Então sim, o diabo vai até Deus. Para quê? Pedir permissão, tá? Deus permite que o diabo faça as coisas que ele faz aqui na terra sob o olhar de Deus. Disse Jesus ao Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Né? E disse Jesus, em verdade vos digo que estarás comigo hoje no paraíso. Então, paraíso é um tipo de céu que é diferente do céu trono de Deus, tá? Então, nós temos 4 céus, vou repetir aqui para vocês. Primeiro céu, atmosfera, o azul que a gente vê, né? Esse azul do céu é atmosfera, né? Temos a dimensão sideral, que é o segundo céu, que é ali onde o espaço onde o satélite fica, as naves voam e tal. Nós temos o terceiro céu, que é a casa de Deus, a morada de Deus, que sempre existiu, ela sempre esteve lá, tá? E que só é habitada por Deus e seus anjos, mais ninguém, tá? Satanás saiu de lá e gerou uma mancha de pecado, né? E depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre essa mancha de pecado que ficou no céu, tá? Por causa de Satanás. Por isso que será criado um novo céu e uma nova terra. Mas esse é assunto para outro vídeo. E o quarto céu, que seria, né, o céu que Jesus falando, onde as almas vão, que é o paraíso. Muito bem, CP, tá bem explicado, tá? Vamos lá, vamos continuar. Beleza, então a gente explicou pelo menos 4 céus que existem. Tem gente que acha que tem mais, tá? E dá os seus argumentos. Mas esses aí são os 4 principais, tá? Que a maioria, né, dos estudiosos bíblicos acreditam que seja assim. O versículo que diz o seguinte: o Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Do lugar de sua habitação contempla todos os moradores da terra. Salmos 33, 13 e 14. Então, o próprio versículo está dizendo que Deus está numa morada e dali ele contempla tudo. Todo o universo, toda a dimensão espiritual, ele contempla todos os habitantes, todos os seres vivos, dos menores até os maiores, do vírus até a bactéria, né? Todo o indivíduo grande, toda a baleia, todos os seres. Olha o tamanho dessa dimensão de Deus. E tudo ele observa do seu trono, tá? Do seu trono que ele está. Então você pode perceber que Deus está em todos os lugares. Em todos os lugares. Ele vê tudo.
exatamente, né, como a Bíblia fala. Continuando aqui, pessoal, a ordem mais provável da criação de Deus seria uma coisa assim, ó. Deus criou o céu, morada dele, a casa dele, tá? Depois, esse céu, ele foi habitado por anjos, tá? Ok? Esse céu foi habitado por anjos. Os anjos não necessariamente andam em todo o lugar do céu, porque o céu é enorme, infinito. Eu não sei a dimensão, mas é gigantesco. E é bem provável que existe um local no céu onde Deus fica no seu trono, né? Falando de forma física, mas isso ninguém pode compreender, né? Eu estou falando de uma forma física. Mas é bem provável que a gente não consiga compreender isso, tá? Então, em algum local do céu, Deus fica, tá? E os anjos habitam outros locais neste céu, né? E dali os anjos estão com Deus. E foi dali também que Satanás saiu e rebelou contra Deus. Então, a morada de Deus sempre existiu, tá? E esse céu onde é a habitação dos anjos foi criado, tá? Beleza? Mas é um único céu, beleza? Então, Deus criou primeiro o céu, depois criou os anjos. Quando ele fala criou o céu, é o céu onde os anjos moram, tá? Porque a habitação deles sempre existiu. E aí Deus criou o céu e os anjos, e aí depois que Deus criou a terra. Quanto tempo depois? Não sei. Pode ser milhares de anos ou pode ser poucos anos, né? A Bíblia não dá esse detalhe. Eu entendo que seja dessa forma a criação. E aí, Satanás, que era um anjo, ele foi precipitado do céu, onde os outros anjos estavam, tá? Como diz aqui Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão e antiga serpente chamado Diabo, Satanás, que enganava todo mundo, e ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Por que a Bíblia fala que enganaram todo mundo? Muita gente confunde isso aqui. Uai, se tudo isso aqui aconteceu antes da terra, né? Você está falando, você vê que o diabo desviou antes da criação da terra? Sim. Mas e quem então ele enganou que se não tinha ninguém na terra? Né? A quem ele estava enganando? Os anjos. Ele estava enganando os anjos. E foi precipitado os anjos. E fala que foi precipitado um terço dos anjos. Né? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Né? Tem um versículo que a gente vai ver mais na frente que fala que um terço dos anjos foi precipitado junto com Satanás. Então, o que aconteceu? Eu vou falar a ordem para vocês. Deus criou os céus dos anjos e lá estava Satanás. Satanás, ele queria ser como Deus, se rebelou, tá? E ele tem uma lábia venenosa, poderosa, e com sua lábia ele conseguiu convencer um terço dos anjos a se rebelar contra Deus. Então, quando ele fala aqui que ele enganava, porque ele já enganava os anjos antes de haver terra, tá? Então, essa aí que é a ordem mais provável. Céu dos anjos, criou os anjos, Satanás se rebelou e depois de muitos anos, eu não sei quantos, foi criado a terra, tá? E Deus teve que criar o inferno, por quê? Porque como Deus, ele é justo, ele tem que punir Satanás. Então ele teve que criar um local dentro da dimensão espiritual, dentro do abismo, chamado inferno, para que quando acontecesse todos os planos de Deus, no futuro ele seja lançado nesse inferno eternamente, tá? É o que a palavra diz. Então, aqui diz aqui nesse versículo: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o inferno, pessoal, ele foi criado por Deus antes da fundação da terra e ele foi criado por Deus para o diabo e seus anjos. Entretanto, a humanidade é tão cruel, tão pecadora, tão sujeita de maldade, que ela vai se lançar também no inferno, tá bom? Essa aí é que é a questão. Continuando aqui a nossa querida teoria, a teoria da queda de Satanás. Muitos acreditam que
quando Deus criou o homem, né? Deus foi lá e criou o homem. O que aconteceu? Satanás ficou com inveja do homem, porque todos os anjos foram criados por palavras. Deus diz, haja luz, haja isso, haja anjo. O único que Deus criou das suas próprias mãos, a imagem e semelhança, foi o homem. Muitos acreditam que Satanás ele se rebelou, né, quando o homem foi criado. Então, quando o homem foi criado, Satanás se rebelou e aí ele virou uma grande serpente. Eu não acredito nessa teoria. Eu acredito que Satanás rebelou antes, muito antes da criação da terra e muito antes da criação do homem. Ele já tinha se rebelado porque ele queria ser como Deus e não por causa do homem. Não existe nada de versículo que apoie isso. Eu acredito que Satanás ele tinha inveja de Deus. Ele queria ser, ele se achava bonito, poderoso e ele tinha na cabeça dele, ele achava que ele podia ser como Deus. E foi isso que levou ele à queda, como diz lá no versículo de Isaías, tá? E eu não acredito que Satanás se rebelou por causa do homem. Eu acredito que ele se rebelou antes da criação da terra e do homem. Real motivo da queda de Satanás. Está escrito aqui em Isaías 14, 12, 15. Veja como caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações, você que pensava assim, subirei ao céu e alcançarei o meu trono acima das estrelas e me sentarei no monte da congregação, nas extremidades norte. Subirei acima dos mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos no mais profundo abismo. Você nota que o profeta ele usa palavras, né, humanas. Por exemplo, veja como foi lançado por terra você que debilitava as nações. O ACP é nações da terra? Não. É porque o profeta ele não conhecia outras coisas fora da terra. Ele tinha que relatar o texto de acordo com a visão dele, né? Então, essas nações que ele se fala é o reino celestial, os próprios anjos. Ele debilitava essa vastidão de reino celestial. Então, o reino celestial é gigantesco, praticamente infinito. E ele já começava ali, naquele meio celestial, né, a tentar desviar os anjos. O maior trunfo de Satanás sempre foi a lábia. Conversar demais, tá? Isso aí, ele é bom demais, né? Satanás, ele tem um poder de convencimento gigantesco. E ele já trabalhava para convencer os seus companheiros anjos a se desviar de Deus. Então, quando ele fala debilitava as nações, ele não está falando de países. Ele está falando, né, de reino celestial e dos anjos, tá? E como ele não tinha outra palavra, ele falou nações. Você pensava assim, subirei ao céu e exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação. Quando ele fala monte da congregação, ele não está falando monte da igreja. Ele está falando monte que seria o trono de Deus. Ele queria sentar no trono de Deus e ser maior do que Deus. Este foi o real motivo da queda de Satanás. O motivo real da queda de Satanás é que Satanás ele se achava tão soberbo, ele achava que ele era tão poderoso que ele podia enfrentar Deus, e ele sendo uma criatura, ele poderia enfrentar Deus e ele poderia ser maior do que Deus e ele poderia tirar Deus do trono dele. É esse que foi o motivo da rebelião, né? E esse foi o motivo da queda de Satanás. Agora deixa eu perguntar para vocês. Nós, criaturas de Deus, temos esse defeito de querermos ser maior, né? E Satanás tinha esse defeito, tá? E muitos humanos têm esse defeito de querer ser melhor, maior, se achar poderoso, porque tem um cursinho maior do que o outro, é porque eu sou isso, isso aqui. Isso não vem de agora aqui na Terra, não. Isso já vem de lá, tá? E essa maldade, essa crueldade no coração de se sentir melhor que o outro, isso é, né, uma ferramenta de Satanás, que você está
imitando ele. Então, se você tem essa mania de se achar melhor do que o outro, eu sou o melhor. Tá vendo aquele cara drogado? Eu sou melhor que ele. Cara, nós não somos melhor que ninguém. Nós somos servos do Senhor, necessitados da misericórdia de Deus. Sem a misericórdia de Deus são a razão pela qual nós não somos consumidos. Então nós somos imundos. As nossas melhores atitudes, como diz em Isaías, são trapos de imundície. Então vamos ser mais humildes, tá? Vamos tratar melhor as pessoas, porque essa atitude de arrogância vem de Satanás. E se você é arrogante, você está imitando aí seu pai, que é Satanás. A Bíblia diz mais: um terço dos anjos caiu. Onde que está isso, CP? Está aqui, ó. E viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão grande vermelho, como 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho dessas interpretações aqui de figura, né? E a sua cauda alastrou a terça parte das estrelas do céu, aos quais lançou para a terra. O dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nasceu. E foi expulso o grande dragão e antigo serpente, que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. E ele foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Esse versículo é um pouco confuso, que ele mistura passado, presente e futuro. O profeta, ele está tendo uma visão... O João, né, quando teve essa visão, ele estava tendo uma visão extraordinária, né, algo que nenhum de nós poderia aguentar. Ele conseguia ver passado, presente e futuro ao mesmo tempo, tá? Então, quando ele fala assim que Satanás ele arrastou um terço das estrelas, ele está falando que Satanás tirou um terço dos anjos, e um terço dos anjos caiu junto com ele. Isso é passado, antes da época de João. Depois ele fala que ele se deteve diante do filho da mulher, e já era presente na época de João, que é onde Jesus tinha nascido, um pouquinho mais para frente, né? Então eu já estava falando ali do momento presente de João. E a antiga serpente, que se chamou Diabo e Satanás, o sedutor do mundo, e foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Tá bom? Então aqui esse texto é bem claro que fala, né, dessa visão de João, de que sim, o diabo foi lançado na terra, no abismo, como quer chamar, e ele foi lançado com um terço dos seus anjos, tá bom? E uma outra coisa que fala aqui, que a única coisa que pode deter Satanás, é o filho dessa mulher. Quem é o filho dessa mulher? Jesus. Esse Jesus é o único ser que Satanás teme. O resto tudo ele tem poder para enfrentar. Mas quando Deus entra na jogada, ele não tem poder nenhum. Ele se torna apenas uma criatura e os seus poderes se esvaem. Bom, CP, beleza, eu entendi. Então você está falando, Deus criou os céus onde os anjos estavam. Satanás se desviou e Satanás foi lançado no abismo. Tá, beleza. E quando ele desviou, ele trouxe um terço dos anjos junto com ele. É isso aí, simples assim. Tá? E depois dessa rebelião de Satanás, muitos anos, não sabe se é séculos ou milênios, não sei, foi criado os céus e a terra, que são a atmosfera, né, o espaço, o universo, né? Aqui quando eu falo os céus, eu estou falando de atmosfera, estou falando de dimensão sideral, que é onde estão os satélites, e eu estou falando da terra, que é essa terra onde nós moramos, né? Eu acredito, depois de milhares de anos que Satanás foi expulso, é que foi criado a Terra, tá? Mas isso quem acredita sou eu. Tem gente que acredita que foi criado junto. Onde Satanás e os demônios estão? Porque a Bíblia fala que ele foi lançado no profundo abismo. Outros versículos falam que ele foi lançado na terra. E onde que Satanás está, na verdade? Vamos entender aqui, ó. Então existem 3 teorias para a localização de Satanás. Algum grupo, né, escatológico acredita que Satanás ele está preso, ele está numa prisão e nós estamos na Terra sem a presença de Satanás. É óbvio que eu não acredito nisso, tá? É óbvio que Satanás ele está no nosso meio
ele está operando, né? Ele está fazendo as maledicências, né? E como a Bíblia diz lá, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então como é que ele estava preso? Eu não acredito isso. E Satanás não está preso. Segunda teoria diz que Satanás ele está no inferno. Também não acredito que Satanás esteja no inferno. Para mim o inferno está vazio, tá? Mas isso aí na série de Anjos e Demônios eu vou falar mais sobre isso, tá? O inferno está vazio, ele está sendo, o inferno ele foi criado desde o início esperando de Satanás ser lançado lá, tá? Entretanto, ele ainda não foi parar, tá? Ele vai no futuro. Na nossa série de Anjos e Demônios, Escatologia, você vai entender quando é que ele vai, tá? Mas em Escatologia eu falo sobre isso, tá? Então Satanás, ele não está no inferno. E a terceira teoria que fala que Satanás está no abismo, que é a que eu acredito, tá? Que é o abismo, é aquela dimensão que eu iniciei. No início do vídeo eu mostrei, né? Vocês lembram que eu falei do universo, do abismo e da dimensão espiritual? Então, Satanás, ele está solto no abismo. Então ele pode ir em todos os lugares aonde ele deseja, tá? Então essa terceira teoria aqui que eu acredito, tá bom? Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Bom, se Satanás está preso, eu não preciso vigiar. Eu preciso vigiar porque ele está solto. Certo? E ele está ao nosso derredor, tá? Ele está ao nosso derredor, ele não está ao redor, porque ao redor de nós estão os anjos nos protegem. O Satanás, ele encontra-se ao nosso derredor, depois do arredor, né? Bem longe, tá? Então resistir, porque ele entra pelas brechas, então a gente tem que resistir. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que teme. Salmos 34. Então quem está ao nosso arredor é os anjos. Onde que Satanás está? Ao derredor. Sede sóbrios, vigiais, porque o vosso adversário anda ao derredor, bramando como leão. Então eu vou explicar isso aqui para vocês. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Está ali nos protegendo. O diabo fica ao derredor, bem distante. E ele fica só olhando, lá da dimensão espiritual, ele fica olhando pra gente. Onde que esse cara tem uma fraqueza? E aí ele observa as nossas fraquezas. E com as nossas fraquezas, nós vamos repelindo os anjos, vamos repelindo Deus, e aí ele age. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Então o Satanás, ele só age nas nossas brechas, porque ao nosso redor está os anjos. Só entra Satanás na nossa vida se nós permitirmos, tá bom? Vamos entender um pouquinho então o que é essa dimensão espiritual. Então eu quero que vocês vejam essa dimensão espiritual aqui, ó. Essa estrada, que é um caminho escuro, vazio, a gente chama de abismo, ou até mesmo dimensão espiritual, porque eu acredito que o abismo está dentro da dimensão espiritual, é só uma parte da dimensão espiritual. Essa estrada, ela separa várias dimensões, tá? Ela separa a terra do céu, que é morada de Deus, do inferno, que está vazio e não tem ninguém, ainda vai receber Satanás no futuro, paraíso e Hades, tá? CP, o que é paraíso, o que é Hades? Paraíso é o local provisório aonde as almas vão, tá? Eu vou explicar isso mais a fundo na continuação da série, onde as almas vão para descansar, tá? O reino, né, dos mortos, ele é dividido em Hades e paraíso. As almas do bem, né, elas ficam no paraíso, que é o lugar onde está lá em Lucas 16, falando do rico e do Lázaro. E o que elas estão fazendo nesse lugar provisório? Esperando o julgamento, tá? Depois a gente vai falar mais sobre paraíso e Hades, né? No paraíso, né, nós temos um gozo, né, um gozo igual do céu, é uma alegria, né, viver lá, porém não é a mesma coisa do que no céu. É um local provisório onde as almas estão descansando. No Hades já é um lugar de sofrimento, mais sofrimento psicológico, né? As pessoas que estão ali não estão sofrendo com fogo, porque não existe fogo no Hades. É um lugar de sofrimento psicológico, porque elas sabem que Satanás, né, e os seus demônios vão ser lançados ali, e elas sabem que elas vão viver ali eternamente e vão para o inferno, tá? Mas isso é uma outra conversa. Então existem essa estrada,
Essa estrada, que é chamada dimensão espiritual, separa todas essas outras dimensões. Paraíso, da terra, do Hades, do céu, morada de Deus e de um inferno, tá bom? E lembrando que o inferno ainda está vazio. Continuando aqui, vamos falar um pouquinho da diferença do mundo físico e mundo espiritual. Vou começar dizendo que não existe mundo espiritual, existe dimensão espiritual, que é gigantesca, muito maior do que o universo, muito maior, infinitamente maior que o abismo, infinitamente maior que o universo e infinitamente maior que a Terra, tá? Esse mundo físico é o mundo que nós vivemos. O mundo físico, as pessoas vivem apenas o normal. Elas veem o normal, o trânsito, as outras pessoas, ver TV. O mundo espiritual é um mundo invisível, que normalmente a gente não vai nele. É um mundo paralelo. Nós temos os olhos carnais, que é o olho que a gente vê aqui, nós vemos os nossos amigos, as nossas pessoas que a gente gosta, não gosta, o nosso trabalho, esse é os olhos carnais. E nós temos também os olhos espirituais, que a gente consegue entrar na dimensão espiritual e enxergar a dimensão espiritual. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Nós temos o mundo físico, uma luta individual consigo mesmo. Então, no mundo físico, nós lutamos com nós mesmos. No mundo espiritual, existe uma guerra entre anjos e demônios. No mundo físico, nós temos o apego pelo consumo carnal. A gente está interessado na carne, né? Já no mundo espiritual, existe uma batalha pela sua alma. Então, a gente não dá muita importância para o reino espiritual, mas é aqui que acontece a batalha pela nossa alma. No mundo físico, o protagonista é o homem. No mundo espiritual, os seres espirituais é que estão ali, naquele local. No mundo físico, ele é habitado por um corpo físico. E no mundo espiritual, é habitado por um corpo espiritual. CP, que loucura, eu nunca tinha pensado nisso. Então tem duas dimensões, a dimensão física, que é esse mundo físico onde nós vivemos, e tem a dimensão espiritual, onde está tendo uma guerra por nossa alma. Vários anjos lutam por cada alma, né, do planeta Terra, cada pessoa, o diabo está ali lutando para tirar ela de Deus, tá? E os anjos estão tentando proteger nossa vida. E a gente nunca pensou dessa forma, né? Versículo de João diz o seguinte: Pilato respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os príncipes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que te fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Então a primeira coisa que você tem que entender é que Jesus ele não está preocupado com a terra, o plano terrestre. Isso aqui vai ser destruído um dia, tá? Existem centenas de teorias para a destruição da terra. Ela vai ser destruída. O reino de Deus ela está numa outra dimensão, que é a dimensão espiritual, tá? O reino de Deus ele é muito maior do que essa terra, infinita. Isso aqui é tipo um botãozinho diante do infinito do reino de Deus, tá? Então, por isso que Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Vocês estão preocupados com essas coisas terrenas, eu não estou. Ah, mas tu vai morrer. Mas eu vou morrer porque eu quis, porque eu vim para morrer para salvar a humanidade, tá? Isso que nós temos que entender. Outra questão, divisão das criaturas com almas. Então vamos lá. Os animais, eles são seres apenas físicos. Eles não têm espírito, eles têm alma e corpo só. Quando o animal morre, a alma deixa o corpo e o corpo fica aquele pedaço de papel no chão sem vida. Então a vida está na alma. Então a alma vai para outra dimensão, tá? E os animais morrem, o corpo do animal morre. Já os anjos, eles são seres apenas espirituais, ele não tem corpo físico. Os anjos não têm corpo físico, eles são seres apenas espirituais. Esses seres, os anjos que são espirituais, eles não dotam do mesmo corpo que nós, ele tem um corpo espiritual, um corpo transformado, tá? E os humanos, eles são a única criatura que Deus fez capaz de ficar na dimensão física. Normalmente as pessoas ficam na dimensão física, mas alguns poucos conseguem entrar na dimensão espiritual.
tá? Ah, CP, quer dizer que eu consigo entrar na dimensão espiritual? Sim, você consegue entrar na dimensão espiritual. Como eu consigo entrar na dimensão espiritual? Vou explicar para vocês. Então, como eu estava dizendo, os seres humanos são as únicas criaturas que Deus fez que têm o privilégio de se tornar filho de Deus e que tem o privilégio de entrar no mundo espiritual. E é por isso que às vezes a gente fica confuso do que é físico e o que é espiritual. Porque nós temos a capacidade sim de entrar no reino espiritual. CP, como é que a gente entra no reino espiritual? Semeia-se ao corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espírito, senão o natural, depois o espírito. E aqui diz, em 1 Coríntios 15, 44, né? Que diz, né, que existe um corpo espiritual e um corpo físico, tá? E esses dois corpos habitando, né, o corpo físico, né? Nós temos então um corpo humano que consegue entrar na dimensão espiritual e também viver na dimensão física. Vamos explicar um pouco melhor sobre isso. Composição do indivíduo. O indivíduo, toda pessoa, ela é formada pelo espírito, chamado pneuma, o corpo, famoso soma, e o psique, né, que chama alma. E a interseção do espírito e o corpo, nós temos aí então a alma que fica habitando nos dois reinos ao mesmo tempo. Tu está dizendo que a nossa alma ela pode ficar no reino físico e no reino espiritual ao mesmo tempo? Sim. Então a nossa alma ela é capaz de ficar nas duas dimensões, como você pode ver aqui, ó. Imagina esse fantasminha que é a nossa alma. E aqui nós temos o corpo espiritual. E aqui nós temos o corpo material. E aqui, nossa alma, ela fica nas duas dimensões ao mesmo tempo, tá? Que incrível, quer dizer que nós podemos habitar duas dimensões? Sim, a dimensão física e a dimensão espiritual. E por que Deus fez assim? Para nos proteger, tá? E também para que a gente pudesse entrar junto dele, conversar com ele. Então nós temos um livre acesso à presença de Deus. Você nunca imaginou isso, né? Mas nós conseguimos entrar no reino espiritual através da oração e conversar diretamente com Jesus e com Deus, tá? Através da nossa oração. E através da nossa oração a gente consegue guerrear as batalhas espirituais, que vai ser mais pra frente que eu vou falar sobre isso, tá? Então sim, o corpo humano, né, é apenas um pedaço de papel que um dia vai cair na terra e vai ser enterrado. A grande parte importante seria a nossa alma e o nosso espírito, tá? E a Bíblia fala sobre isso, tá? Mais pra frente a gente vai abordar isso aqui também, pode ficar tranquilo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Aqui está falando em Tessalonicenses para a gente tentar fazer com que o nosso corpo, lutar para que o nosso corpo esteja irrepreensível, sem mácula, né? Para que nossa alma seja pura, né? E o nosso espírito sempre esteja na presença de Deus. Então vamos lá, vamos entender tudo isso. Então o ser humano ele é formado por três coisas: corpo, alma e espírito. Por que Deus fez assim? Porque Deus quer que nós entremos, né, no reino espiritual para conversar com ele. A Bíblia diz: Deus é espírito e para conversar com ele precisa conversar através do espírito, tá? Então Deus nos ama tanto que ele quer que a gente entre no reino espiritual através da oração para conversar com ele. Foi por isso que Deus criou o homem com três partes: corpo, alma e espírito. O corpo fica aqui nessa terra, vai trabalhar, vai estudar e etc. A alma é a vida, né? Sem a alma a gente morre. E o espírito é a parte que nos permite entrar no reino espiritual para guerrear essa batalha espiritual, para conversar com Deus, para orar, para jejuar. É essa parte espiritual. O problema do ser humano é que ele desenvolve apenas a parte física. A alma fica dentro do físico e a alma não consegue ir para o reino espiritual porque o ser humano não deixa. Ele não ora,
ele não vai na presença de Deus. Por isso que Deus fala, né, que é preciso entrar no reino espiritual. Deus é espírito e para adorar precisa estar em espírito e em verdade, tá bom? Continuando aqui, ó, imagine esse rapaz. Nesse rapaz, ele está preocupado ali com a faculdade, com o vestibular, ele não tem outro pensamento além disso. E acima da cabeça, nenhuma outra dimensão, no plano espiritual, está tendo uma guerra por esse rapaz, tá? Os demônios lutam contra os anjos por ele. Os demônios querem que a alma desse rapaz se desvie, né? Que ele perca a salvação. Depois eu vou falar por que os anjos querem tanto que os humanos percam a salvação, tá? E tem os anjos que estão guerreando com Satanás, né? Ao redor ali daquele rapaz, tentando proteger, deixando, né, ele falando com os demônios naquela luta e falando, não, ele é de Deus, você não vai tocar na vida desse rapaz não, eu vou proteger ele. E existe uma luta eterna pela nossa alma. Então a gente não consegue ver esse plano espiritual. Esse plano espiritual está acontecendo, né, essa luta espiritual, ela acontece 24 horas por dia, acima de nossas cabeças, desde que a criança nasce até que ele morre. Está sendo travada uma guerra espiritual por sua alma, tá? Satanás quer que você perca a salvação e os anjos tentam manter você na salvação. E você não consegue ver essa batalha espiritual porque você não entra no reino espiritual através da oração. Proteções espirituais. Mas Deus, ele nos deu algumas proteções e essas proteções é capaz de nos permitir, né, ficar com Deus. Entretanto, nós somos tão desprezíveis e tão maus que conseguimos tirar as proteções. O que são as proteções naturais que Deus nos dá? Primeira proteção é o sangue de Jesus. O sangue de Cristo, né? Se porém andarmos na luz e como Ele está à luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, ele nos cobre e nos limpa de todo o pecado. Então, o sangue que Jesus derramou na cruz, ele é tão poderoso que ele é capaz de tirar toda a mácula de pecado da sua vida. Mas só que depende de você querer, tá? Outra proteção natural que nós temos é o Espírito Santo, que eu representei por essa pombinha, mas o Espírito Santo não é uma pomba, é um ser vivo, tá? Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque porque vou para o Pai. Vocês não me verão mais. Então, João 16, 8, 10. Depois que Jesus morreu, ele falou desse Espírito Santo, que sempre existiu na verdade, né? E que está nos protegendo, né? E tentando nos guiar por um determinado caminho. O Espírito Santo é como se fosse um amigo verdadeiro, genuíno, que fica 24 horas ao teu lado, te tentando levar para o caminho da luz, tá? E nós temos uma outra proteção natural, que é os anjos. Os anjos do Senhor é a sentinela ao redor daqueles que temem e os livra. Então, se você teme o Senhor, os anjos do Senhor estão te acampando, tá? E é por isso que os profetas do Antigo Testamento, todas as pessoas que são protegidas por Deus, porque existem anjos nos protegendo. Talvez você não consiga enxergar esses anjos, mas os anjos do Senhor sim nos protegem e nos livra de todo o mal. E nós temos uma última proteção que não é de Deus, né? Vocês viram 3 proteções de Deus e nós temos a última que é a nossa fé. Essa é nossa. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo. Então deixa eu falar aqui com vocês. Deus te deu 3 proteções naturais. Primeiro, o sangue de Jesus, que é natural, você já nasce com ele protegido. Você tem o Espírito Santo, que ele já nasce com você ali te protegendo, te dando conselhos. Tem os anjos que estão guerreando por sua alma, eles estão lutando por sua alma. E tem a fé, a sua fé, que te protege ainda mais. E se você tiver fé, né, você vai fazer coisas grandiosas, como diz a Bíblia, né? Tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer para aquele monte, passa dali, ele vai fazer. Então, nós tivermos fé,
Nossa fé é tão pequena, né? Nós temos que cultivar mais a fé em Deus. Crer em Deus de todo o nosso coração. E essas são as proteções que nós temos. Mas só que o que acontece? O diabo, ele é muito esperto. Ele fica te sondando, ele fica te avaliando, ele fica te observando. E ele fica observando aonde você vai cair. E aí ele fica te observando e vê as suas fraquezas, os seus momentos fracos. Satanás fica ali, né, vendo os seus pontos fracos, vendo aonde você cai. E aí Satanás começa a lançar os dardos, como diz a própria palavra de Deus. E aí ele lança os dardos, né? O que seriam os dardos? Os dardos são as tentações, né? Por exemplo, se Satanás está te observando e você tem problema com álcool, o que ele vai jogar para você? Situações que tem álcool. Vai vir um amigo te oferecer uma garrafa de álcool, vai vir uma pessoa que vai te oferecer uma dosinha, vai ter gente que quer te levar para o boteco. Então ele vai lançando esses dardos. E se você estiver fraco, a primeira proteção que você perde, a rocha da fé. Essa rocha da fé vai embora. E aí você começa a receber os dardos. E aí os anjos do Senhor tá ali, ó, guerreando. Não vai lançar dardo aqui não, tá te protegendo. Mas você tá tão sensível ao pecado, tão sensível ao mal, que você repele os anjos. Aí a terceira proteção que vai embora é os anjos. Não porque os anjos vão embora, é você que afastou os anjos de você, tá? Aí depois vem o Espírito Santo que se entristece de você. Você tá tão errado, tá tão no pecado, tão desviado que o Espírito Santo se afasta de você também. E a última proteção que se afasta de você é o sangue de Jesus. Jesus, ele não te deixa, ele afasta, porque ele te ama tanto que ele te dá o livre-arbítrio. E se você falou, Jesus, eu não quero você perto de mim, ele vai respeitar a sua vontade. Então você consegue afastar o Espírito Santo e Jesus de você. E se você afasta todas as suas proteções, o que vai acontecer? Você vai ficar exposto. Você vai ficar exposto às armadilhas e ciladas do diabo. E ai de nós diante dessas ciladas. Então tudo começa na dimensão espiritual. Sabe aquele problema com drogas? Já começou antes na dimensão espiritual. Sabe aquela briga de casais? Já começou antes na dimensão espiritual. Doenças? Dimensão espiritual. Raiva? Dimensão espiritual. Alcoolismo? Dimensão espiritual. Você pensa que você está dizendo que tudo começa na dimensão espiritual? Sim. Tudo começa na dimensão espiritual. Nós às vezes não vemos, mas toda essa luta, essa guerra por nossa alma já está acontecendo. Então é o diabo que está antecipando, né, essas coisas, tá? Ele está gerenciando tudo ali para tirar a sua alma de Deus, tá? Então a Bíblia diz que a gente tem que entrar no mundo espiritual para orar, né? Jesus está ali à sua disposição. Quando você ora, você entra em contato com Jesus e ele pega a sua oração e leva diretamente para Deus. É Jesus que intermedia a nossa oração. Você tem livre acesso ao Deus no momento que você quiser, na hora que você estiver angustiado, na hora que você estiver precisando, Deus está à sua disposição, através da presença de Jesus. E diz, mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura por tais, assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade, tá? Então, meu irmão, se você está achando que o que está acontecendo na sua vida é apenas físico, não creia nisso. Saiba que tudo o que está acontecendo na sua vida, bem ou mal, já está sendo definido na dimensão espiritual, tá? Antes de você ser demitido, o diabo já estava ali, ó, esquematizando ali a sua demissão. Estava, né, gerenciando as marionetes dele para que leve a sua demissão, tá? Antes de você se divorciar da sua esposa, é o diabo que está gerenciando tudo aquilo ali, tá? E é por isso que eu quero te convidar a entender mais sobre a dimensão espiritual, para que você entre na dimensão espiritual antes das coisas acontecer, antecipando as coisas, tá? Então, todo acidente, toda doença, tudo que existe no mundo de mal ou de bom
é resultado dessa batalha espiritual. Você vê que coisa, eu nunca tinha pensado nisso, e é mesmo, tá, pessoal? Às vezes um acidente que aconteceu ali, uma pessoa morreu, é o diabo, né, controlando todas as coisas sob a permissão de Deus. É claro que Deus permite tudo e as coisas vão acontecendo. Então você tem que aprender a entrar na dimensão espiritual, adorar a Deus em espírito e em verdade, buscar ao nosso Jesus, que é o intermediador da nossa oração, e não entristecer o Espírito Santo. Largar o pecado, né? Se converter a Deus, ser mais humilde, buscar a face do Senhor de dia e de noite, buscar pelas misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a razão porque não somos consumidos. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu vou tentar fazer um vídeo só, não sei se eu vou conseguir, mas eu já queria agradecer pela participação de vocês. Peço desculpa porque acabei vacilando com a live, esqueci da live. Eu trago esse vídeo aqui. É o primeiro vídeo de Anjos e Demônios, tá? O que é dimensão espiritual? Espero que vocês tenham entendido o que é essa dimensão espiritual infinita, gigantesca, que está acima de nós e a gente não consegue ver, mas através da oração nós conseguimos entrar no reino espiritual, guerrear as batalhas espirituais, orar por nossa vida, orar por nossa alma, e os milagres conseguem acontecer através da oração. Tá bom? Espero muito que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu! E fui, queridão!